Pousar em teus braços, encostado em teu peito, sentir o teu perfume, amado meu. Pois irei te amar, Senhor, com toda a minha força, com toda a minha alma e com todo o meu entendimento. Irei me entregar, Senhor, com tudo que tenho e sou. Eu conhecerei, prosseguirei em conhecer-te mais, Senhor. Leva-me em ti, Senhor, ao lugar onde eu não fui. Eu quero sair da superfície. Leva-me ao mais profundo, do mais profundo em ti. Quero me afogar em teu amor, repousar em teus braços, encostado em teu peito e sentir o teu perfume, amado meu. Pois irei te amar, Senhor, com toda a minha força, com toda a minha alma e com todo o meu entendimento. Irei me entregar, Senhor, com tudo que tenho e sou. Eu conhecerei, prosseguirei em conhecer-te mais. Pois irei te amar, Senhor, com toda a minha força, com toda a minha alma e com todo o meu entendimento. Prosseguirei em conhecer-te mais, Senhor. Graça e paz. Deus abençoe a todos. Iniciamos hoje mais um dia com vocês e aconselhamos vocês a compartilhar esse vídeo para que muitos sejam alcançados pela palavra de Deus. E hoje eu quero falar uma palavra sobre 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo escreveu a carta, dando todo um relatório do que se estava se passando naquela cidade. Uma cidade com muitos problemas, uma cidade com muitos pecados, e a igreja estava recebendo toda essa influência que estava sobre a cultura, sobre a cidade toda. Então todo aquele povo estava realmente inundado de muitos pecados, né? Era uma cidade portuária, né? Com muito ir e vir de muitas pessoas. E havia muita influência, né, tanto de deuses pagãos naquele lugar, como também de muito pecado, muita influência. E na igreja também estava recebendo toda essa influência de pessoas que estavam ali congregando uma com as outras, mas de uma maneira que Paulo, quando olhou, não se agradou de tudo que estava acontecendo, não se agradou das atitudes que estavam acontecendo. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre a divisão na igreja, né? Como Paulo assim observou vários detalhes, mas eu quero focar nesta palavra para que vocês entendam como é difícil, né? O líder da igreja está conduzindo a igreja e a igreja está dividida, está em divisão, cada um com partidarismo, cada um com uma opinião, com uma ideia,
né? E as culturas se batem, se chocam ali, culturas, pensamentos, e é muito difícil a liderança lidar com esse tipo de coisa. Tem que ser muito minucioso, ser cheio do Espírito Santo, cheio do amor de Deus e saber conduzir, assim como o apóstolo Paulo no 1 Coríntios conseguiu conduzir através dos ensinamentos, e aqui ele faz um relato nas suas cartas. 1 Coríntios capítulo 3, ele diz: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizem um, eu sou de Paulo, o outro de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelo qual creste, e conforme o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas a Deus que dá, mas nem o que rega, mas é a Deus que dá o crescimento. Não havia nenhuma razão para os crentes de Corinto se gloriarem nos homens. Eles deviam se alegrar pela providência de todos os fiéis líderes que Deus me enviou, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas. A igreja, ela tem que ser muito cuidadosa. Deus enviou os homens para instruir a igreja, para trabalhar a igreja, para trazer as suas experiências para a igreja, tudo dentro da palavra de Deus. E ali a igreja precisa entender que ela precisa receber isso, ela está ali para ser instruída, para ser canal, né, na comunidade, ser canal na sua casa, na sua família. E Paulo está falando aqui sobre, tem coisas que ele não poderia passar para eles ainda, porque ainda eram tão carnais, né, que eles não entenderiam a linguagem de Paulo. E é isso que realmente às vezes acontece na igreja. Falamos tanto, damos direção, Deus dá a direção, buscamos a presença de Deus, a oração, a intercessão, há momentos com Deus para que Deus possa direcionar a igreja. Esse é o papel da liderança. Buscar a presença de Deus, ter intimidade com Deus, buscar a direção de Deus para a sua igreja. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele estava ali mostrando a importância da liderança, né? Para que eles pudessem ser instruídos e se guiarem pela palavra de Deus. E o apóstolo Paulo fala aqui, né? Porque ainda sois carnais? Pois havendo entre vós brigas e visões, por acaso não são carnais? E andais fazendo conforme costumes humanos? Quer dizer, o povo estava totalmente carnal, ali brigando por situações, por cargos, por uma disputa entre eles, um partidarismo. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, e aquela briga, e onde há briga, há imaturidade, irmãos. Então, onde há briga, há imaturidade, onde há discussão, há imaturidade espiritual. E o apóstolo Paulo chegava por momentos que ele não poderia passar para a igreja como deveria passar a instrução, a correção, a disciplina, no sentido de disciplinar, de ajudar, de manter as regras, né? Porque ainda as pessoas eram muito carnais. E ele fala aqui sobre também a inveja, né? Porque onde há partidarismo, onde há a discussão, onde há as divisões, né? As dissimulações, divisões, a inveja, a rivalidade. Isso a gente está referindo-se a sentimentos, brigas, né? Essas brigas cria divisões, cria problemas. E a igreja estava problemática em 1 Coríntios. Era uma igreja ali imatura, uma igreja que não conseguia alcançar o nível que o apóstolo Paulo estava, aquelas lideranças que estavam ali, tratando a igreja, cuidando da igreja, eles não conseguiam atingir o nível que eles estavam querendo instruir a igreja. De tanto era a confusão,
tanto eram as brigas, as ações de divisões, né? Era um clímax de briga mesmo, né? Inveja um dos outros, né? E isso é terrível dentro da igreja do Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11, ele continua ainda prosseguindo com essa linguagem dele, dando uma medida para a igreja, dizendo como havia contendas entre eles, como as palavras ruins, malignas se multiplicavam entre eles, como os termos fortes se multiplicavam no meio deles. Então, sois carnais? Por que sois carnais? Gálatas capítulo 5, versículo 20 fala sobre isso. Fala sobre a obra da carne. Porque eles estavam imaturos, porque eles não estavam buscando a presença de Deus, porque eles buscavam intimidade com Deus, eles não procuravam se alinhar com a palavra de Deus. Eles tinham influência sim da cidade, do paganismo da cidade, do pecado que estava ali, os pecados da imoralidade sexual, o pecado ali de muitas coisas que eles estavam profanando, as coisas de Deus eram profanadas, a ceia do Senhor. Então eles desvirtuavam, faziam momentos de glutonaria, de um querer fazer mais do que o outro, de comer mais do que o outro, comia na hora indevida, o pão que era servido. E assim Paulo começou a querer diagnosticar a igreja e colocar a igreja, fazer um relatório sobre a igreja de todos os pecados que estavam havendo, todas as heresias realmente que estavam acontecendo. Então a carne, ela é um fator muito importante, né? Ela tira a glória de Deus das nossas vidas, né? Ela tira o amor ao próximo, né? A carnalidade, né? É como uma satisfação de si mesmo, uma satisfação de si próprio, né? Ela se ensoberbece, ela se orgulha, ela inveja, ela tem ciúmes, né? E o crente carnal, ele busca essas cartas, ele está atrás dessa carnalidade toda. Ele não recebe a mesma coisa, a palavra de Deus, os ensinamentos, as disciplinas, né, dos mandamentos de Deus. Ele não recebe a mesma coisa que aquele que é espiritual, que já é maduro para receber a palavra de Deus. Tem o coração humilde para receber, não, ele recebe de maneira diferente, né? Ele recebe com as próprias convicções, ele recebe, entre aspas, ele não recebe, né? Mas ele recebe aquilo como apenas uma coisa que entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. Ele não recebe a correção, não há transformação, não há mudança de mentalidade, não há mudança de comportamento. Esse é a pessoa carnal. E a obra da carne está imperando, há brigas, há contendas, há discussões. E a palavra de Deus, ele está dizendo aqui, em Mateus 16, 23, comparando, ele diz, andais fazendo conforme o costume humano. Então, era uma igreja que estava com os mesmos costumes humanos, que antes de realmente conhecer a Cristo, ele não vivia segundo o Espírito de Deus, como diz em Romanos capítulo 8, versículo 4. Então, Paulo ainda questiona, dizendo por que dizem ainda eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, por acaso não sois carnais? Então o apóstolo Paulo ele via ali um problema sério naquela igreja. A igreja de Coríntios estava totalmente dominada pela carnalidade, pelo pecado, né? E por acaso no primeiro capítulo de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3, ele diz nos manuscritos mais antigos, dizem, não sois homens, isto é, andando com homens não regenerados. Quer dizer, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é que não havia nenhuma espiritualidade naquele lugar. Porque um brigava, outro correspondia a essa briga, e não havia acerto, não havia concordância. E nós vamos entender que a igreja, todos somos diferentes, cada um tem uma característica, mas somos de Cristo, somos a igreja do Senhor. Devemos ter um comportamento, amados,
totalmente em busca da vida espiritual. Precisamos interceder, precisamos orar, precisamos buscar a presença de Deus, precisamos ter intimidade com Deus, porque temos que abrir nossos ouvidos para ouvir a palavra, que essa palavra entre no nosso coração e traga regeneração, restauração, ter o coração humilde de receber a instrução, as disciplinas. E o apóstolo Paulo, ele falava para a igreja de Coríntios, ele explicava para a igreja, mas havia coisas que eles estavam imaturos para receber, porque a carnalidade tomou conta da igreja, tomou conta dos filhos de Deus ali, que é a igreja do Senhor. Embora Coríntios vivesse toda essa estrutura, como a igreja vive conflitos de pessoas imaturas, de pessoas carnais, de pessoas que não buscam mesmo a presença de Deus, ela é a igreja do Senhor. Ela é a igreja que Cristo morreu na cruz por ela. Deus ama a sua igreja. Deus ama a sua noiva, Ele vem se encontrar com a sua noiva. Isso que nós precisamos entender, que a carnalidade distrai as pessoas de tal maneira que elas não conseguem, há um espírito de engano, elas não conseguem refletir e ouvir a palavra. Desobstruir os ouvidos espirituais, porque eles não conseguem ouvir, eles não conseguem enxergar a realidade, eles não conseguem enxergar a si mesmo, a enxergar suas ações. Então a primeira igreja de Coríntios, havia bons líderes para instruir, havia bons líderes para ajudar os filhos de Deus, né? Mas eles procuravam não ouvir, não queriam ouvir. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, versículo 17, diz assim que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, amados, e a palavra de Deus, ela é viva, é verdadeira, ela está dizendo isso, que somos participantes da glória de Cristo. E às vezes nós perdemos oportunidades que Cristo nos deu naquela cruz de sermos, e somos resgatados, somos a igreja santa do Senhor, e perdemos a oportunidade de andar com o Senhor verdadeiramente como cristãos, aqueles que Cristo morreu na cruz. E a palavra de Deus diz que em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz: todas as coisas colaboram para o bem dos que amam a Deus. Deus tem um propósito para a sua igreja e nós não podemos passar despercebidos de tudo que Deus tem entregado nas nossas mãos. Sabe, a Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo 5, diz, também no sentido dos seguidores de Cristo, herdarão a terra. Nós herdaremos a terra. E muitas vezes estamos nessa briga, nessa divisão, nesse diz que me diz que, nessa carnalidade. Cristo vem buscar sua noiva, mas uma noiva redimida, lavada, remida, purificada no sangue do Cordeiro, marcada por esse sangue, selada por esse sangue. E nós lá ali, Paulo faz essa observação, o tipo que a igreja estava naquele momento, o que ela estava passando. Muitos líderes preparados para ajudar e elas na carnalidade, na divisão. Nós precisamos entender que participamos de uma natureza divina. Nós participamos, Cristo ele venceu a morte e nós vencemos também. Nós não podemos mais viver na carnalidade. Precisamos buscar a presença de Deus. E como buscamos a presença de Deus ainda na igreja? É participando dos cultos somente? Não, amados. Olha, sermos herdeiros de Deus, participarmos desta herança, significa que buscamos a presença santa do Senhor. Buscar a presença dele, a intimidade. E sabe como buscamos isso? Orando, adorando a Deus, colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida. É isso que nós verdadeiramente vivemos para o Senhor. Colocar Deus como prioridade na nossa vida. Amém, amados? As coisas presentes que Deus nos deu é nossas, são boas.
Pode ser más também, mas são nossas. São oportunidades daqueles que são vencedores, que experimentaram o amor de Deus, como diz em Romanos capítulo 8, 37. As coisas futuras são nossas também. As bênçãos celestiais são nossas, amados. Nós precisamos desfrutar disso, como diz 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. A igreja pertence a Deus. Por que brigarmos? Por que temos partidarismo por A, por B, por C? A igreja pertence a Deus. Não foram homens que conquistaram a igreja do Senhor, foi o Senhor Jesus naquela cruz. A igreja não é de homens, a igreja é uma instituição divina. A igreja, nós buscamos essa ação divina e buscamos essa vida espiritual que nos leva na presença de Deus. Não somos mais seres carnais, somos espirituais. E para buscar sermos espirituais, precisamos buscar essa presença santa do Senhor. O Senhor comprou a igreja com um alto preço, com sangue, com sacrifício. Não foram homens que foram sacrificados. Deus levantou lideranças, mas não foram eles. Não somos nós que estamos pagando esse preço. Jesus já pagou o preço. Somos a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Precisamos abrir os nossos olhos como cristão para isso. Viver uma vida de unidade. Unidade no Espírito, ser um só com Cristo. Por que divisões na igreja? Se nós todos pertencemos a Cristo Jesus, por que nos dividirmos? Por que temos partidarismo? Sabemos que há uma autoridade espiritual sobre a igreja que Deus delegou. Essa autoridade espiritual, e que todos se sujeitem a essa autoridade espiritual. Então estaremos negando a Deus se não nos sujeitarmos. Precisamos entender que somos propriedades uns dos outros. Na palavra de Deus, na oração sacerdotal, o Senhor diz: valoriza o que ensina sobre a unidade, dizendo: porque são teus, ora, todas as minhas coisas são tuas, as tuas coisas são minhas. Que todos sejam um, e como és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Cristo, Ele quer a unidade do corpo de Cristo. Ele quer a unidade dos filhos de Deus, não quer divisão. Aonde há divisão, aonde há rebelião, aonde há rebeldia, aonde há partidarismo, não há a presença de Deus, amados, há carnalidade. Nós deveríamos manter essa unidade com Deus, com o Pai, com o Filho, para que nós possamos entender a eternidade, essa essência. O 1 Coríntios para hoje significa que as divisões têm origem em desejos bem egoístas, amados. Façam lá um levante de atitudes, de algumas atitudes que refletem esse egoísmo. Em seguida, reflita como olhar para Jesus para que Ele possa nos ajudar a corrigir esse egoísmo que estragou nossa vida. Precisamos entender que a carnalidade vai trazer muitos prejuízos, vai atrair a presença do maligno. Precisamos ser verdadeiramente cristãos espirituais. Sabe de que modo essa carnalidade provoca divisões na igreja? Quando as pessoas não conseguem se humilhar um para os outros. Eu admiro o apóstolo Paulo porque ele viu toda aquela confusão e ele se dirigiu à igreja com tanto amor e começou a instruir do que estava certo, do que estava errado. Ele não se omitiu e querer passar a mão na cabeça deles, não. Ele viu que estava errado e ele precisava corrigir a sua igreja. Ele precisava ensinar o que era o verdadeiro caminho para cada um deles. A igreja não pode ser omissa nisso. Precisamos verdadeiramente conduzir as pessoas na verdade, na palavra de salvação,
né, na palavra de arrependimento. Esta é a verdadeira palavra. Conhecereis a verdade, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, tem sido a qualidade da obra de Deus nas nossas vidas? É grandiosa, é com muita qualidade. Deus levanta o seu povo para ajudar uns aos outros, mas nós precisamos aprender a buscar a presença santa do Senhor. Deus vem buscar a sua noiva, e essa noiva tem que estar alinhada, ajustada, santa, santificada na presença de Deus. O apóstolo Paulo queria que a igreja fosse santificada, que passasse por todo o processo, fosse alinhada na palavra de Deus. Lembre-se que Deus nos impulsiona a buscar a presença dEle, porque Ele vem buscar a sua noiva. Nunca se esqueça disso. Deus, Ele vem buscar a sua noiva. E a sua noiva precisa estar limpa, restaurada, purificada, sem divisões. O Senhor Jesus, Ele prisma pela unidade da igreja. Quando a igreja toda estiver unida num só propósito, num só pensamento, crê, irmãos, Deus, Ele vai levar a sua noiva. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e lhe dê a paz em nome de Jesus.